muito obrigado pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Aqui também é a casa de vocês, então fica super à vontade ao longo desse período que a gente vai passar aqui. E abre o microfone, usa o chat e tudo mais. Bom, o assunto de hoje, pessoal, é focado na Power Platform. Então, acredito que boa parte de vocês já conheça, já tem ouvido falar. A gente vai focar especificamente aqui no Power Apps. Então, a ideia é que hoje, eu e o Gustavo, a gente compartilhe com vocês um pouco da simplicidade da plataforma Low Code ou No Code da Microsoft. Então, a gente vai compartilhar com vocês o quão simples é a gente, em poucas horas, assim, digamos, né? A gente tem aqui 1 hora de evento, e eu já adianto para vocês que a gente cometeu um pequeno erro no disparo do invite, era para que fosse 1 hora e meia, pelo menos, aqui, e... e a gente acabou cometendo esse pequeno equívoco. E quem puder ficar um pouquinho mais, a gente vai precisar de um pouquinho mais de 1 hora para terminar o app, mas não tem problema quem não puder também, porque está gravado, vocês podem assistir depois. Então, a gente vai dar início aqui. Eu vou pedir para o Gustavão já compartilhar a tela dele, porque ele é quem vai conduzir. Eu me chamo Reinaldo Roxo, sou o gestor do time de Business Application aqui da Brasoft. E todas as necessidades acerca de Power Platform ou Dynamics vai cair com esse meu time, né? Seja comigo, ou seja com o Gustavão, eu vou deixar ele se apresentar também. E é isso, pessoal, muito obrigado. O conceito aqui, a história que a gente tem para contar é: imagine que você precisa construir ou ter uma solução para que você possa conduzir vistorias em algum lugar. Então, tem serviços muito parecidos hoje na internet que vocês já devem ter visto, usado ou apenas conhecido, que é o caso, por exemplo, do próprio Quinto Andar ou algo assim, em que você vai anunciar um apartamento, você vai buscar um apartamento, é uma vistoria, e tem itens que você precisa verificar para que você conclua essa auditoria, não é? Então, a gente vai mostrar como construir um aplicativo em menos de 2 horas para que você consiga aí ter algo parecido com isso usando a Power Apps. É com você, Gustavão. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, bom dia. Obrigado, Roxo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está presente aqui no nosso evento de hoje. Vocês já estão vendo minha tela. Eu vou compartilhar aqui com vocês tudo que eu puder para a criação desse aplicativo. A gente vai fazer ele rapidinho. Vocês podem ver que vai ser uma coisa muito simples, muito fácil. Tá? Esse aplicativo ele vai ajudar você a construir ali a sua lista com imagens, né? A gente vai estar trazendo o SharePoint como base de dados para isso. Então, você vai estar levando a sua vistoria para um aplicativo de uma maneira muito fácil e colocando todas essas fotos, esses inputs que a gente vai deixar dentro do aplicativo aqui. Então, o nosso primeiro passo é construir essa tabela, né? Essa lista que a gente vai estar trazendo. Por isso que eu trouxe aqui o SharePoint, a gente vai criar uma nova lista. A gente vai criar ela em branco, né? A gente vai trazer ela como inspeção, a gente pode colocar assim. E aqui dentro a gente já está levantando o primeiro, que é o título, a gente não precisa alterar. A gente vai adicionar algumas outras colunas. A primeira vai ser o endereço que a gente queira colocar. Ah, não, que eu entrei na... O endereço com uma linha única de texto. A gente também coloca, interessante você ter uma descrição breve do que você está colocando, né? Uma descrição mais simples, de fácil visualização. E por último, a gente vai colocar uma com múltiplas linhas, que são os comentários. Então, caso você queira adicionar comentários maiores, mais bem descritos, você também adicione aqui, só que dessa vez com múltiplas linhas de texto. Por último, a gente vai adicionar uma coluna que ela já foi criada, ela já está aqui, só que ela está escondida. Então, a gente vai clicar aqui embaixo. Essas colunas todas aqui já foram criadas. A gente vai selecionar os attachments. Porque as nossas imagens, elas vão ser colocadas todas aqui como anexos. E aí a gente vai ter elas disponíveis aqui. Tá? Como já foi criada, era só colocar ela para mostrar. A gente já vai deixar aqui pronto alguns itens, né? Pelo menos 2, para a gente ter uma melhor visualização. A gente deixa aqui como exemplo. Na hora da criação do aplicativo vai ficar mais fácil para nós construirmos. A gente pode colocar ele como um endereço qualquer,
uma descrição qualquer. Aqui a gente pode colocar os comentários como edifício está em ótimo estado. Só para nós vermos aqui que os comentários são de mais linhas. E os attachments a gente pode colocar aqui como uma imagem ou duas e a gente salva. Legal, vamos adicionar aqui mais um para termos como exemplo lá no aplicativo que vocês vão entender na hora da criação. Esse aqui eu posso colocar outro para diferenciar. E os anexos a gente coloca aqui agora os 3 anexos diretos. Ok, a gente salvou. E pronto. A nossa lista ela já está feita, está criada. E agora a gente vai entrar no nosso Power Apps. Dentro do Power Apps, a gente vai apertar o botão aqui para criar. Né? A gente vai entrar, poderia ter criado também lá direto da página inicial. A gente vai iniciar um aplicativo em branco e o formato dele vai ser de tela. Tá? Então vai ser um formato de tela com o layout para tablet. Fica uma melhor visualização do nosso desktop, mas você também pode optar pelo formato telefone, que fica ali como mobile. Ele fica interessante caso os seus colaboradores estejam fazendo vistoria com o celular, faça o aplicativo em formato de telefone. Se eles estiverem usando o tablet, o notebook, alguma coisa desse tipo para fazer a vistoria, é interessante colocar em formato de tablet mesmo. Vou colocar aqui o nome igual ao da lista também. E agora a gente vai ter uma tela em branco para a nossa criação do aplicativo. Então aqui a gente está do zero. A primeira coisa que eu vou fazer é salvar esse aplicativo. Então eu vou salvar ele aqui, para que a gente já tenha o aplicativo sendo salvo constantemente, que a gente não perca as nossas alterações. Bom, agora a gente vai estar aqui trabalhando com a nossa tela em branco e o primeiro que a gente tem que fazer é dar uma cara para o nosso aplicativo. Então eu vou colocar aqui, vou inserir um ícone, um quadrado, um retângulo na verdade. Vou dimensionar ele aqui para ser o nosso cabeçalho. Legal, vou colocar ele aqui em outra cor, só para ficar mais interessante. Deixar aqui um rótulo para saber o que eu estou tratando, que vai ser exatamente o nome do meu aplicativo. E vou redimensionar isso aqui tudo. O Power Apps ele tem a facilidade de trazer para você o pixel a pixel. Então, o que você está vendo aqui é o que você vai ter na hora de publicar esse aplicativo. Vou trocar a cor aqui para branco. Legal. E vou adicionar um ícone aqui do lado que depois a gente vai atribuir uma funcionalidade para ele. Vou colocar um preenchimento superior e inferior só para ele ficar melhor encaixado. Vou trocar a cor dele também para branco para combinar. Legal. Então a gente já tem o nosso header. Posso até mesmo colocar ele como um grupo, caso você queira colocar isso aqui para todas as telas do seu aplicativo, você pode selecionar todos eles e fazer ele como um grupo. Então você tem ele combinado e eles não vão se separar, então vai ficar nesse mesmo formato. E aí você pode colocar eles em todas as telas da mesma posição. É interessante também alterar o nome de todos os componentes aqui do lado para melhor localização. Mas no momento a gente vai fazer um aplicativo rápido, né? Então não vou fazer essa nomenclatura. Aqui do lado, agora a gente tem que trazer o que a gente colocou da nossa lista. Então eu vou pegar uma galeria. Ela vai ser uma galeria vertical. Vou dimensionar ela aqui do lado. E aqui na nossa tabela de dados, a gente vai adicionar o SharePoint. Então a gente vai vir em conectores aqui. Nosso SharePoint vai estar aqui para baixo. E a gente precisa pegar aqui o nosso site
e a nossa lista em inspeção. Na hora que eu conectar, ela vai trazer para nós a possibilidade de conectar ela aqui com a nossa galeria e já direto os nossos dados que estavam lá vão ser trazidos para cá. Agora a gente já tem o nosso título da inspeção, o nosso endereço. Para essa galeria, é tudo que eu preciso. Agora, só essa imagem que ele dá de exemplo que eu quero alterar. Eu quero colocar ela exatamente a imagem do meu anexo. Então, eu vou colocar aqui this item, .attachments. Só que mesmo assim ele não vai trazer para mim o valor. Então eu tenho que colocar a função first e no final .value. Então agora ele trouxe para mim a imagem da casa que eu fiz a vistoria. Então, tá um pouco pequena, eu vou ajustar a posição dessa imagem. Para mim, o mais interessante é o preenchimento, para ficar maior a visualização. Então agora a gente já tem 2 itens aqui da nossa lista. A gente já tem a visualização da imagem, do título e do endereço que a gente precisa. Agora eu vou colocar do nosso lado direito uma descrição melhor de cada item que está aqui. Caso você selecione um ou outro, eu quero que a alteração seja feita também. Então eu vou colocar um rótulo, só que esse rótulo aqui vai ser dinâmico. Eu vou redimensionar ele aqui. O texto, ele vai ser texto da galeria, selecionada. Então o item que está selecionado. E aqui eu vou colocar o título. Vou redimensionar isso daqui também. Legal. Então agora a gente tem um título que é dinâmico. Então se a gente testar esse aplicativo, não precisa nem entrar aqui na visualização do aplicativo, a gente pode apertar a tecla Alt e a gente já consegue fazer todas as funções dele por aqui mesmo. Então se eu clicar em inspeção 2, ele tem que alterar. E alterou. Então o título está dinâmico. A gente vai fazer a mesma coisa para as outras informações. Então a gente vai pegar aqui o nosso endereço. Eu quero que isso daqui não seja em negrito, seja semi-negrito. E eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo para os nossos outros dois, né? A descrição breve e também os nossos comentários. Legal. Os comentários, como é multilinhas de texto, eu vou deixar aqui uma área maior para que caiba tudo que ele esteja escrito. Vou deixar até uma letra normal e diminuir um pouquinho a fonte. Legal. Então agora aqui no meio eu vou colocar as nossas fotos. Então todas as fotos que estão anexadas eu quero que seja visualizado aqui. A gente vai adicionar outra galeria, só que dessa vez horizontal em branco. A gente vai redimensionar ela aqui para encaixar certinho. E nesse ícone aqui em cima, a gente vai adicionar uma imagem. Quando a gente está com a galeria inteira selecionada, a gente tem sempre esse ícone de edição aqui em cima, porque se você edita um item aqui, ele vai refletir em todos os outros. Ele vai ficar igualzinho, igual nessa galeria que a gente fez primeiro. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar uma mídia de imagem. Vou dimensionar ela um pouquinho. Deixar ela aqui em cima. Também redimensionar o tamanho disso daqui, para caber mais imagens na nossa tela. Agora, essa imagem, preciso que ela seja, que ela venha da imagem que a gente esteja selecionando, da inspeção que esteja selecionada. Então essa imagem ela vai vir. Então, na verdade aqui a galeria primeiro. Os itens dessa galeria, eles devem vir da galeria anterior. Dos anexos selecionados. E agora a imagem, ele já até veio sozinho, mas a gente seleciona aqui o this item, ou seja, esse item com a URI absoluta dessa imagem. Então, ele já trouxe para nós todos os anexos que estão
dentro da inspeção 2. E se eu clicar em inspeção 1, ele vai trazer os anexos dela, que são diferentes. Aqui, novamente, eu vou colocar o ajuste como preenchimento para ficar maior. Né? Você pode selecionar centralização, o ajuste alongado. Eu prefiro o preenchimento nesse cenário aqui. Então, legal, a nossa primeira tela, ela já está pronta, quase pronta, mas a gente vai fazer algumas customizações posteriormente, mas por enquanto é isso. A gente vai criar agora uma segunda tela. Para criar uma segunda tela, a gente precisa criar a funcionalidade de entregar o formulário para a pessoa fazer a vistoria e preencher o formulário pelo próprio aplicativo. Então, a gente vai criar essa tela agora. É uma nova tela em branco. A gente vai vir aqui. Vou selecionar esses itens e vou copiar aqui. Eles vieram idênticos. Então, aqui nesse caso aqui, eu vou trocar o texto para uma nova inspeção. Vou alongar um pouquinho, centralizar. Esse ícone aqui vai ser alterado. Tá? Então, aqui a gente pode tanto trocar o ícone vindo aqui em cima, colocando um novo ícone, ou a gente pode vir nele e alterar direto pela fórmula, tá? Então, no componente icon, eu venho no icon dot chevron left. Então, esse ícone aqui é o que eu precisava. Perfeito. Eu vou copiar ele, que eu vou colocar um ícone aqui também na esquerda. Só que esse daqui, ele vai ser diferente. Não vai ser o chevron. Vai ser um ícone de edição. Depois a gente vai alterar também, vai deixar ele dinâmico. Mas por enquanto, só para conhecimento, só para a gente não esquecer dele, vou deixar aqui já. E agora, essa é a página em que a gente vai preencher o formulário. Então, eu preciso colocar um formulário de edição. A gente tem como colocar um formulário somente de exibição, só leitura, e o de edição a gente vai preencher os novos campos, né, novos dados para aqueles campos desse formulário. Então, a gente vai redimensioná-lo aqui. E a gente vai colocar a nossa fonte de dados exatamente na inspeção. E ele já vai trazer para nós as informações. Então, a gente já tem o título a ser preenchido, endereço, descrição, comentários e os anexos também. A gente vai precisar aqui, caso você queira, colocar o título como não obrigatório. Ele está vendo que ele tem uma estrela aqui do lado, ele está como obrigatório. Se você quiser colocar os outros também como obrigatório, você também consegue. Só fazer a edição dos campos. Legal, aqui por enquanto, nosso formulário ele está dessa maneira. A gente precisa preencher e enviar, né? Então, como a gente vai enviar? A gente precisa de um botão que faça isso. Eu vou adicionar um botão aqui do meu lado, dimensionar ele um pouquinho, colocar ele como enviar, selecionar a cor dele idêntica à do header, aumentar um pouquinho a fonte. Legal, então agora a gente tem como enviar esse formulário, né? Esse botão ele precisa fazer essa ação. Então, no onSelect, quando você selecionar o botão, ele vai fazer o submit desse form. Então, o submit form, qual é o nome do formulário? Form 1. Aqui, se você fizer isso, ele simplesmente vai enviar o formulário e vai parar nessa tela. Quando ele parar nessa tela, a experiência do usuário não vai ser garantida. Então, você precisa fazer alguma coisa a respeito. Nesse caso, a gente vai fazer o usuário voltar para a tela inicial, onde ele consegue ver todas as visualizações, né, a galeria inteira. Então, a gente vai navegar ele lá para a primeira tela. E a gente vai deixar aqui como uma transição, a gente vai deixar como none, para ele não ter transição. Legal. Então, esse botão aqui já está funcional. Esse daqui de cima, o ícone, eu quero que ele faça a mesma coisa. Caso a pessoa tenha entrado em uma nova inspeção e ela queira voltar e não preencher a inspeção, ela pode fazer isso. É só eu clicar nesse ícone aqui em cima e voltar para a tela anterior. Então, eu quero que ela faça exatamente o que a gente colocou no botão. Então, navigate to screen 1. E aqui eu vou colocar um fade, só para a gente visualizar a diferença.
Tá? Então aqui, clicando na tecla Alt, a gente já consegue ir testando o nosso aplicativo. Eu vou ver se esse ícone aqui está funcionando. Legal, ele funcionou perfeitamente. Ainda deu o fade no final, essa é a transição que a gente colocou para ele fazer. Perfeito, então agora a gente tem a nossa tela 1, a nossa tela 2. Só que eu preciso que nesse mesmo formulário, que quem esteja fazendo a vistoria consiga tirar fotos. E eu vou adicionar uma tela 3 para isso. A nossa tela 3 vai ser em branco também. A gente vai pegar o mesmo header aqui em cima. A gente tem o ícone aqui também, para facilitar a nossa criação. Porque a gente vai fazer a mesma coisa. Ainda é uma nova inspeção e eu preciso desse ícone aqui também funcionando da mesma maneira, só que dessa vez eu vou, como eu estou na tela 3, eu quero que ele volte para a tela 2. Vocês podem ver que aqui está voltando para a tela 2 e aqui está voltando para a tela 1. Então, indo para a tela 3, eu preciso adicionar um componente de mídia chamado câmera, onde a gente vai conseguir fazer as nossas fotos. Vou adicionar aqui a câmera. Legal. Vou redimensioná-la. Perfeito. Então, aqui a nossa câmera já está funcionando. E a gente pode tirar fotos, né? Então, cada vez que eu clico na imagem, ela vai tirar uma foto para mim. Então, a gente precisa armazenar essa foto em algum lugar. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui em cima vocês podem ver também, é interessante saber, que a gente tem o componente chamado câmera. Quando a gente coloca ele como 0, quer dizer que uma das câmeras do meu dispositivo está selecionada. Se eu tivesse uma webcam ou um celular conectado que tem câmera frontal e câmera traseira, eu poderia colocar aqui como 1 ou 2 ou 3, depende do tanto de câmera que é possível utilizar naquele dispositivo. E você vai selecionando, né? Por exemplo, se o meu notebook tivesse uma câmera traseira, eu colocasse aqui 1, ele ia trocar de câmera. E eu posso colocar isso também como algo dinâmico. Eu posso colocar um checkbox aqui para você ir selecionando qual câmera você quer usar do seu dispositivo. Mas nesse caso aqui a gente só tem uma, vou deixar assim mesmo. Só que agora a gente precisa, né, no onSelect, a gente precisa tirar essa foto e armazenar ela em algum lugar. Então a gente vai colocar, a gente precisa criar uma coleção de imagens. Então, a gente precisa criar uma coleção dentro do nosso aplicativo para que essas imagens sejam salvas. E, além disso, a gente precisa deixar ele em formato estruturado, no formato certo para levar ele para os attachments. Senão, ele não consegue anexar essas fotos na nossa lista. Então, aqui, primeiro, a gente vai colocar o seguinte: set. A variável vai ser varName. O valor vai ser um valor único, então a gente vai levantar aqui o valor do grid. Então, o grid ele vai dar um valor único para nós. Aqui a gente vai acabar com a função set e a gente vai adicionar outra função. Essa outra função vai ser exatamente a coleção. Então, collect. A gente vai colocar aqui uma coleção camera. Aqui o item dessa coleção, ele vai ser exatamente a nossa estrutura. Então, aqui a gente vai ter display name. A gente vai ter também nosso ID e nosso value. Display name e no ID, a gente vai pegar a nossa variável, varName, e a gente vai colocar a nossa extensão aqui, que é JPG, tá? Então, aqui a gente vai colocar nossa extensão JPG. Legal. Aqui, dependendo do lugar que você está criando o aplicativo,
ele considera o ponto e vírgula no lugar da vírgula. Então, aqui para o Brasil, a gente, em vez de colocar vírgula para quebrar a função, a gente coloca o ponto e vírgula. E nos lugares em que são já o ponto e vírgula, a gente coloca 2 pontos e vírgula. Aqui, no caso, não tem. Aqui embaixo, a gente vai colocar igualzinho, tá? Para o ID. Essa estrutura aqui, ela é importante, porque senão os nossos attachments do SharePoint não vai conseguir entender essa foto. Ele não vai conseguir gravar essa foto para nós, então a gente não vai ter como visualizá-la. E o valor aqui, ele vai ser diferente dos outros dois. Tá, deixa eu finalizar esse daqui. Fica mais fácil para nós. Legal. Pode fazer um desenho lá. Pega e pensa num velocímetro aí. Ok, achei que estava falando comigo aqui. A gente tem que pegar aquela apresentação dele. Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Jogo rápido. Eu sei que para o Power BI a gente trabalha com DAX e existe uma biblioteca no Docs da Microsoft ensinando, dando uma diretriz, né, de que comandos a gente pode usar. Para Power Apps tem também? Ou é imprescindível que a pessoa tenha algum conhecimento de programação? Não, o Power Apps ele auxilia muito na hora da criação. É tanto que você colocando os valores, colocando qualquer função, você consegue ter acesso aqui em cima ao guia, né? Então, se eu estou colocando aqui o collect, né, a função collect, ele quer primeiro saber qual é a coleção que eu estou fazendo e depois qual é o item. Então, o item ele já te fala registro, tabela a coletar, o registro será anexado à coleção. Então, ele já te dá esse auxílio. Você não precisa saber programar para criar um aplicativo. Você precisa ter conhecimentos simples de interesse aqui para colocar uma função e entender o passo a passo dela, mas ele te dá um guia enorme para você conseguir construir esse aplicativo. Você não precisa ter prévio conhecimento de programação. Legal, acho que o Cristiano tem uma pergunta. Pode fazer, Cristiano, fica à vontade. Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Tá no mudo aí, Cristiano. Desculpa, tava no mudo. Essa linguagem que você tá digitando aí é FX? Qual que é? Essa sintaxe aí. Essa é a linguagem idêntica do Excel. Ah, essa fórmula aqui... VBA? Não. O Power Apps, ele traz, o Power Automate também, ele traz as fórmulas muito parecidas, tá? Com o Excel, para a gente já trabalhar com algo que a gente já conhece. Então, ele tem similaridades muito, muito grandes. Não é idêntica, mas é muito parecida. Eu não sei direito qual é o nome dessa linguagem, tá? Perdoe. Não, beleza. O nome dela é PowerFX, tá? PowerFX? Legal. PowerFX. PowerFX já tá aqui, né? Não, tranquilo. Acho que a Cíntia tinha uma também. Desculpa aí, Gustavão. Acho que a Cíntia tinha uma. Perfeito. Eu não consigo ver a tela. A dúvida parecida dos colegas, porque como você está digitando, você já conhece, tem familiaridade. Para quem não conhece os comandos, né? E qual seria o passo inicial? Vai para até se familiarizar com esses comandos. Entendi. Legal. Primeiro, você precisa entender o que você quer fazer com o aplicativo, né? No meu caso, dessa foto aqui, né? Pegar como exemplo da câmera. Eu quero criar uma coleção de imagens. Então, a gente tem a função collect. Então, a gente precisa entender o que você vai fazer. Depois, você pode pesquisar no Docs. Existem muitas funções lá do Power Apps já descritas, né? Acho que todas, na verdade. Você vai entender como que ela vai funcionar, quais parâmetros você precisa passar para ela. Então, você pode ir em Power Apps no Docs e você coloca collect. Ele vai te dar ali o que ele vai precisar, o que ele faz, até mesmo algumas falam o que ele não faz, porque existem outras, né, como clear collect, que pode acabar confundindo, mas você vai entender tudo que você precisa. Então, eu acho que o ponto principal é primeiro saber
o que você está querendo fazer com o aplicativo, com aquela função, e depois você pesquisa direto no Docs, que lá vai estar descrito exatamente tudo do Power Apps, né? As funções, todas as fórmulas que você precisar. Eu já me adiantei aqui, Gustavão, coloquei no chat um link sobre a PowerFX como um todo. E ali você consegue navegar pelos subgrupos das funções e entender alguma coisa. Mas pode seguir aí, Gustavão. Por enquanto, sem mãos levantadas, o resto eu vou respondendo no chat. Ok, perfeito. Bom, pessoal, aqui no final eu coloquei o valor que a gente precisa exatamente da foto. Então, esse é o valor que a gente vai levantar. Então, eu coloquei aqui para formatar o texto, para ficar mais estruturado. E agora a gente pode fazer o seguinte. A gente vai tirar fotos aqui e eu preciso ver essas fotos direto daqui. Então, eu vou colocar uma galeria aqui embaixo para que a gente possa fazer essa visualização. Então, uma galeria horizontal em branco. No ícone de edição, eu vou colocar uma mídia de imagem, novamente igual àquela que nós fizemos primeiro. Só que aqui embaixo eu vou colocar um ícone também. Tá? Deixa eu só redimensionar isso daqui para cá. Vou colocar um ícone para excluir essa imagem caso eu queira. Então, dentro com essa edição, né, eu não posso clicar aqui e adicionar o ícone, tenho que estar com isso daqui selecionado para que seja copiado para todos. Eu vou colocar aqui o lixo, redimensionar ele aqui embaixo. Legal, vou colocar um preenchimento aqui de 10 também, para ele ficar menor. E colocar ele na cor preta. Perfeito. Então agora a gente tem aqui a nossa galeria com o ícone. A nossa imagem, primeiro a nossa galeria, né? Os itens dela precisam ser exatamente da nossa coleção. Então, call camera. E a imagem vai ser o valor. Exatamente isso. Design.value. Tá? Vai ser exatamente o valor da coleção. Então agora eu vou habilitar a câmera aqui novamente. Para a gente poder tirar a foto. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu ir na tela 3 novamente. Para ele recarregar. Pronto. Então agora se a gente clicar aqui, ele deve tirar uma foto nossa e aparecer aqui embaixo. Legal. Então aqui já está aparecendo, tá? A gente pode clicar quantas vezes for necessário e adicionando as imagens. Perfeito. Agora, o que eu quero? Essa imagem aqui, ela está pequena, eu vou deixar ela como preenchimento também. Um pouquinho maior. Vou redimensionar essa galeria um pouquinho para cima, para essa barra de navegação das imagens não atrapalhar o ícone. E agora eu preciso que esse ícone remova somente uma imagem. Então aqui, no onSelect dele, eu quero que ele remova, só que somente se o ícone que ele estiver selecionando seja igual ao ícone que ele quer excluir. Então eu vou colocar o seguinte, remove if. Então aqui ele pede para você a coleção que você está mencionando. Então aqui, no caso, call camera. E a condição. A condição nossa é se o display name que a gente criou lá na nossa estrutura for igual ao this item dot display name. Ou seja, o display name ele é igual ao display name do item selecionado. Se sim, eu quero que você exclua essa foto. Tá? Então aqui a gente pode ver que se eu clicar aqui, ele vai excluir somente a primeira. Se eu clicar aqui, ele vai excluir somente a última. E assim por diante. Então eu quero tirar outras fotos e ele vai tirando. Agora eu quero excluir todas de uma vez. Vou clicar aqui no botão. Vou criar esse botão aqui do meu lado. E vou colocar ele como limpar. Deixar a cor dele como laranja. Ele não foi aqui o limpar. Legal. Então agora, esse daqui é muito mais simples. No onSelect,
A gente vai simplesmente levantar aqui a função clear e a gente vai colocar a nossa coleção, qualquer, né? Então, se a gente clicar nele, ele limpa todas as imagens. Então, perfeito. Aqui a nossa terceira tela já está funcionando. Então, a gente vai voltar para a nossa segunda tela. Porque a gente tem que fazer os anexos serem salvos aqui. Então, a gente precisa clicar aqui no nosso cartão de anexos. Tá? Ele está bloqueado no momento. Então, a gente precisa vir de avançado e clicar aqui para desbloquear. Pronto, agora a gente tem como fazer as modificações nele. E na nossa propriedade de update, a gente vai colocar a nossa coleção, assim como na nossa propriedade de default. Pronto, agora os nossos anexos, eles estão como padrão as fotos que a gente tirou na coleção da câmera e quando a gente atualiza ele também, já está também como a coleção. Só que eu não quero que tenha essa visualização aqui. Tá? Você pode querer, vai aparecer todos os seus anexos aqui, mas eu quero que ele seja escondido, para o usuário não ter essa visualização. Então eu vou trocar isso daqui para false. Tá? Você pode ver que eu estou fazendo a alteração direto pelo avançado, mas se eu clicar em visible aqui em cima, ele vai vir para cá e eu posso fazer por aqui também. Então agora a gente já não consegue mais ver os anexos que estão aqui e nem interagir com nada, né? Ele não é clicável, não existe, o usuário não vai conseguir ter essa visualização. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com os comentários, porque ele é um texto de multilinhas. Eu preciso que isso daqui seja maior. Legal, agora para mim aqui está o suficiente. Agora, desse lado aqui, eu quero que a pessoa consiga tirar as fotos e saber quantas fotos já possui também nesse formulário. Então, eu vou colocar um texto, um rótulo. Vou alinhar ele aqui. Esse rótulo vai ser com a mesma cor dos outros, para ficar na mesma tonalidade de azul. E aqui embaixo eu vou colocar um ícone de câmera, para a pessoa entrar nele para tirar as fotos da vistoria. Legal. Aqui, esse ícone já está feito. Vou colocar aqui só um preenchimento também, para ele ficar um pouquinho menor. Perfeito. Então aqui a gente já tem esse ícone. Eu quero que a pessoa simplesmente navegue para a nossa tela 3 com ele. Então vou colocar no select navigate. Print 3. E aqui eu vou colocar não, transição nenhuma. Aqui a gente já consegue ir para cá. Aqui a gente consegue tirar fotos, limpar, tirar fotos, excluir uma só, excluir outra, voltar para outra tela. Então a gente já está com bastante funcionalidade. Aqui em cima, o texto eu quero que ele seja dinâmico. Então eu quero que ele apareça se ele atender uma certa condição. Então, se o nosso formulário estiver em formato de novo, então eu estiver preenchendo um novo formulário, eu quero que apareça um texto, se não, eu quero que apareça outro. Então aqui a gente vai colocar o form, nosso formulário, form1.mode. Tá? Então o modo dele vai ser igual a form.mode.new. Então vai ser um formulário novo. E aí agora a gente vai passar o nosso valor verdadeiro, que é o nosso texto adicionar fotos. Legal. Agora, se esse valor não for verdadeiro, eu quero que ele faça outra coisa. Só que aqui eu vou adicionar um outro if. Se o nosso formulário 1 mode for igual ao formulário em modo de edição. Aqui a gente consegue colocar ele em modo de edição, tá? Aqui embaixo vocês podem ver que aparece todas as... você tem um form mode, ponto alguma coisa. Então a gente tem como colocar o form mode apenas, ponto edit, ponto new, ponto view.
são os tipos de formulário que a gente tem, de edição, o novo ou de visualização. Então, pensando aqui, se ele quer fazer o formulário novo, vai colocar como adicionar fotos. Se eu quero editar o formulário de um item que eu selecionei, eu também quero adicionar fotos. E se eu estou só visualizando, eu quero que ele apareça somente fotos. Então, se ele for como view, ou seja, visualização, quero que o texto seja fotos. Caso contrário, vai ser adicionar fotos também. Legal. Então, nossa condição do primeiro if foi atendida, do segundo if foi atendida. E agora a gente vai adicionar o nosso texto, o nosso ícone dinâmico para contar quantas fotos a gente tem na nossa galeria. Então a gente vai colocar aqui um E. A gente vai selecionar, a gente vai colocar só um parênteses aqui. Para ele colocar entre parênteses. A gente vai colocar E novamente. E a gente vai contar count rows da nossa coleção. A gente agora está com um 0 ali do lado, né? Vocês podem ver. A gente vai fazer um E novamente, só para colocar o último parênteses. Vamos dimensionar isso daqui também um pouquinho maior. Legal. Então agora a gente tem adicionar fotos, 0, e a gente vai testar se esse 0 altera de acordo com a quantidade de fotos que a gente tem na nossa galeria. Então aqui a gente está com a galeria aberta, a gente vai tirar 1, 2, 3 fotos, vamos voltar para lá. E pronto, a gente tem 3 fotos adicionadas lá. Então aqui já está funcionando perfeitamente. Agora a gente precisa ver somente se altera de adicionar fotos para fotos, quando o formulário mudar de edição, visualização ou novo. Ok. Esse ícone aqui, ele vai servir, vai ser importante para nós, para a gente fazer essa alteração. Eu vou fazer aqui depois. Tá? Vamos fazer o teste aqui primeiro. Vamos ver se esse aplicativo está funcionando. Bom, ele não está vindo para nós aqui como novo. Né? O que pode ser? A gente tem que sempre prestar atenção no modo padrão dele, modo default. Aqui, no caso, ele está como modo de edição. A gente entra no aplicativo, ele vai por modo edição. A gente não tem nada para editar, não tem um item selecionado. A gente quer que ele abra direto como novo. Então, agora, ele vai abrir para nós como um novo formulário que a gente pode preencher e enviar para a nossa base. Aqui eu vou colocar inspeção 3, endereço de teste, descrição de teste, comentários também de teste. A gente vai adicionar mais fotos, mais do que aquelas 3, vamos adicionar 4, e a gente vai enviar. Bom, depois que ele enviar, ele vai navegar para a primeira tela, e a gente já tem a inspeção 3 aqui colocada. Legal? Então a gente tem todas as nossas fotos, a gente tem o título, o endereço, nossa descrição e os comentários. Legal, então está funcionando. Aqui já está enviando a nossa galeria, já está sendo feita, os nossos anexos estão aqui, tudo certinho. Então agora a gente precisa só dar uns detalhes finais. Então eu preciso que esse ícone aqui, ele vá para a nossa tela 2 e a gente consiga criar um formulário novo. Então no onSelect dele, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um clear. Eu vou limpar a nossa coleção. Depois disso, eu vou dar um reset aqui no nosso formulário, reset form, form 1. Não preciso nem estar com isso daqui aberto. Nosso form 1. Tá? Form 1. A gente vai colocar ele como new form. Esse é o form 1 também, novamente. E por último, a gente vai navegar para a tela 2. Perfeito. Então agora, assim que eu selecionar isso daqui, ele abre para mim o formulário em formato novo. Vocês podem ver que não tem mais nenhuma foto aqui. Se a gente não tivesse dado o reset, colocado ele como um novo formulário, ele ia carregar
o nosso formulário, o último formulário que a gente fez. Então ia ter 3 fotos, ia ter todas as nossas informações aqui, e não é o que a gente quer. Perfeito, então esse daqui já está funcionando. Agora a gente pode vir aqui e editar um formulário, né? A gente pode criar ele novo, mas a gente quer que esse ícone funcione. A gente quer que ele edite um item selecionado. E a gente não está ainda selecionando nenhum. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar o ícone daqui, né? Como a gente pode fazer isso daqui, só que a gente entrando nessa seta para a direita, por enquanto ele não faz nada. Mas a gente precisa que ela faça, né? Eu preciso que ela leve a gente para visualização das informações dessa lista aqui, dessa inspeção. Então, no onSelect dele, a gente vai fazer o seguinte: clear, select. Aqui a gente precisa colocar a nossa coleção. A gente vai pegar o this item sessions. Então, a gente vai pegar aqui os nossos anexos. Então, depois disso, a gente vai colocar uma nova variável set var inspection. Colocar o valor dessa variável como exatamente esse item. Então, this item. Perfeito. Agora a gente vai fazer exatamente o que a gente fez no outro. Então, reset. Dá um reset no formulário. A gente vai fazer. Dessa vez ele não vai ir para um novo formulário, ele vai ir para um formulário de visualização. Então vai ser o view form 1, e a gente vai fazer ele navegar, navigate, para screen 2. Só que dessa vez eu vou colocar um fade. Então agora a gente já está tudo certo, a gente vai só colocar aqui para formatar o texto. Então agora quando eu seleciono isso daqui, ele tem que vir direto para cá. Pô, mas o que aconteceu, né? O meu formulário ele está em formato de visualização. Vocês podem ver que até o texto dinâmico aqui alterou somente para fotos, ele tem 2 fotos, mas não tem nada aparecendo. O que é isso? O formulário ele tem um componente aqui chamado item, e ele está em branco. E eu preciso que ele venha da galeria .selected. Então agora ele veio porque é o item da galeria que foi selecionado. Então se a gente entrar aqui em fotos vocês podem ver que eu não consigo alterar em nada, tá? Eu estou aqui tentando clicar, eu não consigo alterar porque ele só é visualização. Se eu vir em fotos, eu tenho as fotos que estavam carregadas naqueles anexos. Voltando para cá, eu preciso que, mesmo numa inspeção que eu já fiz, eu tenha a opção, possibilidade de editá-lo. Então eu venho aqui no ícone e consigo trocar de modo de edição, o modo visualização. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, nesse modo aqui no onSelect, vou colocar aqui um if e o nosso teste lógico. Aqui if, se o formulário form mode estiver em form mode .view, ou seja, se o formulário que a gente está aqui preenchendo, ele estiver em formato de visualização, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele troque a modo de edição. Então, edit form. Legal, né? Form 1. Eu quero que ele vá para view form mesmo. Legal, então assim que eu seleciono, ele troca para edição. Se eu selecionar ele de novo, ele troca para visualização. Só que eu quero que esse ícone também seja dinâmico, de acordo com o tipo de formulário que a gente está fazendo. Então a gente vai voltar para ícone. Em vez de deixar ele assim, hard-coded, a gente vai colocar também uma condição. Então, if form1 .mode por igual a form mode
dot. Não, dot edit. Se o formulário estiver em formato de edição, o que eu quero que ele faça? Eu quero que o ícone seja trocado para um ícone diferente, um ícone de visualização. Então, um ícone view. Porque eu quero que, quando você esteja em formato de edição, você possa clicar no ícone para trocar ele para visualização. E ali tem que ser intuitivo. Se não, eu quero que ele faça um outro if. Formulário 1.mode. Esteja em form mode e ele seja visualização. No caso aqui, ele seja um formulário novo. Tá? Eu quero que ele seja falso. Ou seja, eu não quero que ele apareça. Legal. Fora isso, eu quero que seja o icon.edit. Ver se está tudo funcionando. Não aparece. Ok. Tem que clicar para cá. Ele não está aparecendo também, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar essa fórmula aqui para o edit. Não, para o edit não, desculpe. Para o view. O edit a gente fez no começo. Eu vou trocar isso daqui para cá. Isso aqui. Agora, quando a gente clica para edição, ele deixa a gente editar. Quando a gente clica para visualização, ele deixa a gente só visualizar. Quando eu crio um novo, ele não aparece. Perfeito, é isso que eu precisava. Então, agora o nosso aplicativo ele está completamente funcional. Tá? Então, a gente tem todos os itens aqui. Eu tenho como criar, como visualizar qualquer item que eu esteja selecionando. Tenho como visualizar ele por completo. Tenho como editar ele diretamente daqui. Visualizá-lo. Voltar. Eu tenho como criar um novo. Eu tenho como adicionar as nossas fotos. Criar essa inspeção nova. Tenho como limpar, criar novas fotos, excluir apenas uma, voltar para cá, fazer uma nova inspeção. Vamos colocar aqui uma descrição diferente, só para não confundir com a outra. A gente vai enviar. A gente já tem agora 4 inspeções criadas. Ela aparece aqui para nós perfeitamente. Agora eu só preciso de uma interação melhor com o usuário para que ele saiba o que ele está selecionando aqui. Então, a gente tem tudo em branco e não fica legal. Então, vamos colocar aqui, tem um parâmetro chamado template fill, que é o preenchimento de cor do nosso template. O template é quando a gente seleciona esse ícone aqui em cima e ele vem para cá. Esse é o template, que ele vai se repetir para todos os outros. A gente seleciona a galeria inteira e a gente vai fazer a alteração. Então, aqui, if item.selected is selected, a gente vai colocar um RGBA diferente. A gente pode vir aqui na cor e verificar o RGBA de cores já existentes, que facilita muito. Então, eu quero colocar para que, se for selecionado, seja mais claro do que os demais. Então, vou colocar essa cor aqui, 253, 222, 27, 2071. Aqui, 253, 222, 2071. Tá? Se ele for o selecionado. Não, eu quero que ele seja de outra cor.
só o valor da RGBA. Pronto, era ponto e vírgula. Bom, eu quero que ele seja, caso ele não esteja selecionado, eu quero que ele seja mais escuro. Então, eu vou colocar a outra cor dessa mesma fonte aqui, para ficar com uma paleta legal. 25188. 188. 1591. Perfeito. Então, se eu selecionar a inspeção 2, ele vai ficar mais claro. A inspeção 3 vai ficar mais claro. Então, assim eu consigo ter uma visualização melhor, uma experiência muito melhor. Bom, agora a gente tem que, garantir que o nosso aplicativo está salvo. Vocês podem ver que ele já estava salvo, tá? Então, é importantíssimo, lá no começo de tudo, você deixar ele salvo para que ele fique salvando automaticamente. Ele salva a cada 2 minutos. Se você não fizer isso, ele não vai salvar sozinho. Ele vai simplesmente deixar que você salve manualmente. Então, é importante para você não perder a sua evolução do aplicativo. Agora, a gente pode publicar ele para os nossos usuários, para eles verem e utilizarem. Né? A gente pode publicar essa versão e cada versão nova que a gente for fazer, a gente pode também publicar ou voltar uma versão anterior. A gente pode ver todas elas por aqui. A gente tem algumas configurações interessantes que dão a cara do aplicativo. A gente tem como colocar a descrição dele, o nome, que a gente já selecionou no começo, que era a inspeção. E a gente pode editar o ícone. Né? A gente já tem diversos ícones aqui que a gente pode usar. Nesse caso de inspeção, a gente pode colocar ele como é uma inspeção de local, a gente tem um ícone aqui que é um pin. É interessante para esse aplicativo aqui. A gente pode colocar ele porque ele sinaliza que é um local, né? Mas a gente pode deixar ele como tá também, não importa. Aí vai do gosto do freguês. Eu não achei aqui, ó. Deixa eu colocar essa local. Bom, a gente tem essa daqui. Legal, então a localização do GPS, a gente pode alterar a cor, como o nosso header é laranja, vou deixar ele como laranja. A gente pode também fazer o preenchimento do ícone aqui diferente, né, caso a gente queira colocar ele como azul, ou como uma cor mais leve aqui. A gente pode fazer dessa maneira. Eu vou voltar, vou salvar ele novamente e vou publicar. Vocês podem ver que aqui ele já alterou. Então eu vou publicar essa versão. Então é isso, pessoal. Nosso aplicativo ele foi feito do zero, com a nossa lista. A gente tem também aqui a nossa lista, todas as inspeções que a gente foi trazendo, elas estão aqui, vocês conseguem acessar as informações, a gente pode ver ela em grid. E os anexos também estão aqui. Tá? Então, se você vier nessa inspeção e acessar a foto, o anexo, vocês podem ver que existe um grid aqui. Por isso que a gente colocou lá no começo o grid, porque ele é um valor único e a extensão é .jpg, do jeitinho que a gente colocou a estrutura para caber dentro dos attachments. A gente pode entrar nela aqui e a nossa foto está aqui. Perfeito. Então é isso. Nosso aplicativo está criado, todas as funcionalidades. Se alguém tiver alguma dúvida, Roxo, se você estiver vendo alguém aí com a mão levantada, fica à vontade. Por enquanto está sem mão. Eu sei que a gente acabou o evento às 11. Estava programado para as 11. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade agora. Eu só vou pedir para você, Gustavão, essa é a tela de edição do app. Você consegue abrir o app como se você fosse um usuário? Com certeza. Deixa eu Só para a clicar gente aqui. ter uma ideia aqui. Porque até agora, pessoal, o que a gente viu foi como criar e tudo mais, né? Então o app está pronto. Então imagina que você é um usuário e você vai usar agora, né? E aí você pode ir através do navegador, como o Gustavão está indo. Óbvio que a tela do celular não está espelhada aqui no Teams, mas se ele acessar pelo celular dele com a mesma conta que ele usou para logar no portal para criar o app, ele consegue ver do celular também. E aí... Tá direto o aplicativo aqui. Vamos testar. E essa é a visão do usuário, né? Então é isso. Dá uma navegada aí, Gustavão, para a gente ver se aparece alguma dúvida nesse meio tempo. Se não aparecer, tem alguns comentários que são importantes da gente fazer enquanto o Gustavão navega. E aí vocês podem se perguntar, por que vocês adotaram o SharePoint como lista e não uma outra fonte de dados, né? Então essa é a pergunta para você, Gustavão. Por que a gente usou o SharePoint hoje?
Bom, o SharePoint, a gente usou ele por um certo fator. Ele é gratuito, né? Já está incluso numa licença de Office, com o Microsoft 365, então a gente já criou esse aplicativo inteiro com conexão standard. Então, a pessoa que tem uma licença do Office já consegue estar fazendo esse aplicativo do 0 ao 100, sem precisar se preocupar em pagar uma nova licença. Ele é uma lista que cabe bastante informação. Porém, é uma lista que cabe informações para pequenas quantidades de dados, né? Se a gente for pensar em dados, existem terabytes de dados, e o SharePoint ele não vai aguentar grandes quantidades. Além disso, a gente tem que considerar alguns fatores. Segurança, ali o SharePoint, você consegue acessar essa lista com uma URL. Então, se alguém tiver acesso a essa URL, ela vai conseguir acessar a sua lista. Então, a segurança é importante considerar. Você tem a confiabilidade aqui desses dados, né? Você tem também a restrição desses dados a nível de lista e não a nível de item. Então, aqui também você não tem uma criptografia muito, muito robusta. Ela é pequena. Então, assim, para esse cenário, ele é super interessante. A gente consegue trazer ele facilmente para cá, usar ele, mas é uma base de dados que vai ficar para uma quantidade pequena e que a gente tenha certeza de que não é algo que seja crítico, que não vai trazer nenhum risco se alguém tiver acesso a essa lista aqui, por exemplo. Legal. Mas a gente tem que considerar isso se a gente for pensar em grandes quantidades, né? Maiores quantidades de dados que sejam mais restritos. Perfeito. Essa pergunta é boa porque surgiu um assunto no chat que acho que foi até o Cristiano que trouxe, ele acabou de voltar. Mas o licenciamento dessa solução, pessoal, ele pode ser baseado em usuário, ele pode ser baseado em aplicativo, e dependendo do outro elemento da Power Platform, pode ser por fluxo e assim por diante. O que a gente quis mostrar para vocês hoje? Legal, a solução é simples de mexer, isso a gente viu. Precisa de algum conhecimento? Depende do que você vai fazer, talvez sim. Mas nada muito impossível baseado no link que a gente colocou ali no chat. E o que é mais importante disso tudo? Se hoje você tiver uma demanda e você quer testar a solução e você já tem Office 365, dá para você testar sem custo algum. E aí compartilhar com todos os usuários da sua empresa. Quando a gente diz da governança do SharePoint, é porque é uma limitação do SharePoint. Não quer dizer que essa URL se tornará pública. Não, o que o Gustavão quis dizer é, para usuários internos teus que tenham acesso àquela lista, eles vão conseguir encontrar todos os itens que foram postados através do app. Entende? Então, aumenta o risco de LGPD e alguma outra regulamentação que exista no mercado que vocês precisem seguir. Mas existem também alternativas para isso. A gente pode usar a Dataverse, que também faz parte da Power Platform, que a gente não abordou hoje, porque a ideia era ter um start rápido para que vocês conhecessem a solução. Mas é exatamente isso. Hoje, tudo que a gente usou aqui e construiu aqui, se você já tem o Office 365, você pode fazer igual. E isso é muito importante. Então, pessoal, alguém perguntou sobre o download da apresentação. Então, como a gente gravou essa reunião aqui, depois vai ser disponibilizado para vocês. Aí eu acredito que o nosso time de marketing envia por e-mail, através do Pina, que está aqui. Ele pode ajudar a gente depois a responder isso melhor. E no geral, eu coloquei o nosso e-mail no chat, que é um e-mail de grupo nosso. Então, todo o meu time aqui recebe o e-mail que for enviado para lá. E se pintar alguma dúvida que não apareceu aqui agora, nesse momento, vocês ficam super à vontade ali para nos contatar por e-mail. Eu vou colocar novamente aqui o e-mail da gente, beleza? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos acionar por ali, seja hoje, amanhã, quer conhecer mais sobre alguma ou outro elemento da Power Platform, que eu não sei se todos conhecem, mas são 4 produtos principais aí, né? É o Power Apps, o Power Automate, o Power Virtual Agent e o Power BI. Qualquer um deles que vocês tenham mais interesse de conhecer mais e entender mais alguma coisa, é só acionar a gente por esse e-mail aí que eu coloquei no chat, que a gente vai receber e a gente vai dar um direcionamento aqui interno. Então, tendo em vista que a gente já estourou 5 minutinhos aqui, se não tiver nenhuma dúvida, a gente pode caminhar para o encerramento. Eu vou deixar alguns segundos para alguém se manifestar e qualquer coisa a gente já encerra. Não olhei uma? Boa, Luiz, pode falar. Fica tranquilo.
Bom dia. Eu cheguei um pouco atrasado. Eu fui fazer alguma coisa. Eu não sei se vocês apresentaram sobre inteligência artificial, aonde entrou isso e em que momento, né? Pode ser que eu tenha perdido alguma coisa, cheguei um pouco tarde. Também, se não quiser apresentar, eu vou rever aqui o que foi apresentado, tá? Legal, Luiz, fica tranquilo. A gente hoje focou muito no Power Apps, e então a gente acabou não trazendo nada de inteligência artificial hoje. Mas o que acontece? Isso até o Gustavão pode dizer melhor que eu. Dentro da Power Platform tem um negócio chamado AI Builder. Então ele serve justamente para você ter ganhos rápidos. Por que a gente não mostrou hoje? Pelo simples fato de que a gente está focando na adoção daquilo que eventualmente vocês já podem ter. E o AI Builder, ele tem cobranças separadas daquilo que você já tem. Mas aí o Gustavão pode dizer alguma coisa além sobre o AI Builder aí. Por que eu perguntei isso aí, né? Porque foi a chamada, né, do Inovação, Inteligência Artificial e Desenvolvimento para a área de negócios, né? Foi essa chamada da Buy Software, né? Pelo menos é um evento que vocês estão fazendo. Era só isso, só. Mas tudo bem, valeu. Obrigadão. Que isso, obrigado a você. Gustavo e Reinaldo, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Por exemplo, locais aos quais eu trabalhei, a gente fazia muito questão de formulário no antigo Microsoft Forms, né? E aí a gente coletava aquelas informações, principalmente para satisfação de usuário e pesquisa, normalmente, das aplicações. A gente consegue, digamos assim, migrar de uma forma, não sei como é que eu falo isso, dinâmica, digamos assim, das aplicações que a gente tem do formulário, normalmente, que a gente faz para a web, migrando isso para Power Apps, para aplicativo, de uma forma, como, por exemplo, porque você também não chegou a mostrar aí, né, na sua solução, né? Por exemplo, se eu tivesse um Excel já carregado, você conseguiria fazer essa automatização desse aplicativo de forma bastante automática, né? Eu conseguiria fazer no mesmo esquema que eu tenho lá no Excel por Forms, apesar de que no fundo vai ser um Excel. Mas, digamos assim, existe padronizações de tela, por exemplo, máscara, campo que está dependente um do outro, uma combo box, etc. É possível migrar, digamos assim, de forma transparente, de uma forma diretamente para o Power Apps, ou a gente vai ter que ver, como você colocou agora, numa linguagem, por exemplo, o Power FX aí? Você disse colocar o Forms direto no Power Apps ou fazer Isso. a substituição do Forms Digamos que pelo você já Power tem Apps? uma aplicação do Forms em produção, beleza? Ele está pronto. Só que Uhum. como é Forms, ele tem um padrão arquitetural para a web. Então, provavelmente, talvez não tenha coisas que são responsivas, como você tem aqui no Power Apps, né? Quando você cria a tela para tablet ou para celular. E aí, digamos assim, vai ter que ser feitas essas conversões, digamos assim, arquiteturais, sei lá, na minha visão, né? Do Forms para o aplicativo, para torná-lo, digamos assim, mais visível, mais transparente para o mercado, que hoje que é o padrão de fato é aplicação móvel, né? Mobile, né? Fora a web. Eu estou falando que, digamos assim, você não possa acessar via celular o Forms. É uma questão exatamente, digamos assim, de migrar a tecnologia, antigamente web para aplicativo mobile, que é a solução do Power Apps, né? Como se, digamos assim, as duas ferramentas é da própria Microsoft, é só a dúvida que eu tenho. Ou não, realmente vou ter que fazer, vou pegar o meu Excel e vou ter que refazer essa aplicação no Power Apps. Essa é a pergunta. Entendi. Uhum. Eu preciso ver aqui só se o Forms ele é um dos conectores diretos, mas assim, o formulário, o próprio Power Apps, ele tem o formulário dele, né? Você pode criar ele aqui do zero e fazer igual você falou, colocar o combo box, fazer ele. Porque eu não tenho esse conhecimento que você provavelmente deve ter já brincando aí, que é a parte do Automate, né? Do Automate. Então, digamos assim, talvez o meio campo poderia ter sido o Automate fazendo essa migração de um para o outro, eu não sei. Entendi. Você consegue fazer a integração do Forms com o Power Automate, né? O Forms ele não vai ter aqui um conector direto para você ter ele trazer os dados dele daqui direto. Você pode levantar o seu Excel, por exemplo, se você tiver ali os campos do Excel e quiser fazer o formulário,
Vai ficar igual Sim. o que eu fiz aqui direto do SharePoint, né? Ele vai trazer para você os campos. Se Certo. você quiser criar eles aqui do zero, você vai conseguir também. Você cria um formulário, você não coloca ele, você não coloca nenhuma base de dados nele, você adiciona aqui os campos que você precisar. E aí Sim. você vai adicionando, aí você cria o formulário do zero. Mas você trazer o Forms direto para o aplicativo, acho que realmente só através do Power Automate, trazendo para cá. Mas você vai ter que, de uma maneira ou outra, usar ou o Forms ou o aplicativo. Entendeu? Você não vai Sim. trazer o Forms aqui para dentro. Você pode trazer as informações do Forms captadas pelo Power Automate e colocar elas aqui no aplicativo. Mas Sim. a sua interação ainda vai ser com o Forms. Se você quiser fazer o uso do Power Apps como formulário, aí você tem que criar ele daqui. Certo. Entendi. Sempre normal. Sempre a base é a informação. Você não pode pegar de uma aplicação para outra dinamicamente. Entendi. Isso. E 2, questão é porque eu sei que o tempo é muito curto, digamos assim, a questão de hoje que está na moda, né, na vigência. Tanto na parte de interface do usuário quanto a experiência do usuário. Essas telinhas podem ser bastante customizadas, né? Sim, ela é... Assim, a Microsoft, ela diz e enfoca nisso de que é pixel a pixel. Né? Você pode ver que eu troquei o tamanho, a letra, se é negrito, se não é, se é centralizado, espaçamento, tudo isso daqui você vai colocar do jeito que você precisar, do jeito mais interessante, para que seja garantida a experiência do usuário, né? O X e o Y. Então, você vai fazer isso daqui. E também tem exatamente o que você está vendo, fazendo aqui, é o que você vai ter na ponta final. Então, se eu der um preview aqui desse aplicativo, ele é idêntico. Então, o que eu construo é o que eu consigo no final. Então, é muito fácil você ver o que o seu usuário vai estar interagindo. Né? Você não está criando aqui num framework, numa IDE, você não está desenvolvendo um monte de código e aí depois você tem que ver a tela como ficou. Você já desenvolve a tela direto. Então, aqui é muito fácil de você entender como que vai ser a experiência do seu usuário final. Sim. Como é low code, na realidade, ele deve fazer alguma integração do grid 8P, né? Porque a gente tem várias telas de tablet, no caso aí, que você definiu uma default aí, né? E ele vai fazer essa conversão automaticamente, mas beleza. Na realidade, eu tenho várias perguntas, mas é questão técnica. Eu vou entrar em contato com vocês posteriormente, tá? Perfeito. A gente vai estar disponível aqui para responder todas. Fique à vontade. Beleza. A gente tem aqui também, eu ia só comentar, em cima da sua pergunta, que existem várias telas já como templates. Isso daqui facilita bastante, né? Caso você queira, por exemplo, em vez de enviar e voltar para a navegação direto da galeria, você coloca o usuário como uma tela de êxito, ou você coloca direto uma tela de tutorial, coisas com pessoas, um calendário. Isso aqui agiliza na criação. Sim, quando eu fiz a pergunta, na realidade, eu queria saber, digamos assim, você tem provavelmente vários templates default. O que eu queria, na verdade, é subir um template, por exemplo, do próprio órgão, entendeu? Alguma coisa já customizada no Figma ou no próprio Adobe XD, entendeu? Para subir já, colocando dentro dessas tuas telas de template, entendeu? Mas futuramente, entrando em contato com vocês, a gente talvez encontre uma solução melhor, mas beleza. Legal, pessoal. Acho que a última que tem aqui, eu não vi se tem mão levantada. Deixa eu ver. A Isa tá com a mão levantada, o Francisco também. Fica à vontade, Isa, pode falar. Eu queria saber se você tem, Gus, alguma página, algum link com os principais comandos utilizados no Power Apps. Essa aí eu acho que é mais fácil até para mim, né? Eu coloquei alguma coisa no chat já aqui, Isa, sobre o Power FX, que é principalmente essa de programação da barrinha ali. Essa eu já coloquei no chat. Eu não sei se é essa que atende, mas se for, eu caço aqui e encaminho para você de novo. Belezinha, então. Obrigada. Valeu. Mas tem sim. Francisco? Legal. A minha pergunta é para o Gustavo. Gustavo, primeiro, parabenizar pela iniciativa aí, foi muito bom, muito legal. Eu queria saber se eu posso usar outra fonte de dados que não é o SharePoint e se o conector já está nativo aí, né? Por exemplo, usar um Access ou um SQL Server.
Pode, com certeza. Ótima pergunta, né? Aqui, a base de dados que você vai usar, ela tem muitos jeitos de serem feitos, né? A tabela aqui, por exemplo, do Dataverse, que a gente já tem direto da Power Platform, a gente tem outras tabelas também, como inteligência artificial e os conectores. Então, aqui a gente tem todos eles. Aqui ó, já aparece até o SQL Server, que é um dos mais utilizados, assim como o SharePoint, e a gente pode ver todos os conectores aqui. O que tiver o diamante é um recurso premium, você precisa da licença, né? Se não tiver, você já utiliza direto com o Office 365. Então, aqui são todos os que você precisa, todos que você, na verdade, tem acesso, né? Então, a gente tem do ALV muitos e muitos conectores para você conectar como base de dados. Beleza. Azure Data Factory, tem o Oracle, você tem o próprio SharePoint, SQL Server e muitos outros. Beleza. E na hora que eu faço o deployment da solução, aí, nesse caso, aí, ele já vai gerar todos as DLLs junto, né, do runtime, né? Não precisa me preocupar com isso, né? Não precisa se preocupar. Beleza. Então é isso. Obrigado. Parabéns aí novamente para vocês, o Reinaldo aí, pela iniciativa, muito interessante. Eu acho que deveria até se repetir mais vezes, né, para dar oportunidade para outras pessoas que não puderam participar hoje. É isso, um abraço. Com certeza, obrigado. Obrigado pelo feedback. Gustavão, tem duas no chat aqui. Uma é sobre certificação digital para assinatura, né? Então não sei se dá para inserir aqui a assinatura com certificado digital. Uhum. Dada, sim. A gente tem aqui a entrada caneta, tá? Você coloca essa entrada, pessoa que vai fazer a vistoria, isso aqui é super interessante, é um ótimo ponto. A gente faz o preview dela e você escreve aqui a sua assinatura, né, direto. Então aqui eu posso escrever e colocar a minha assinatura a ser feita, quem que escreveu, posso apagar, excluir ela direto. Então isso daqui já é outra coisa também que pode ser adicionada e é super interessante, né? Numa inspeção dessa aqui também vale a pena para a pessoa garantir quem foi que fez. Isso daqui dá para fazer sim. Só uma última dúvida. Desculpa ter interrompido. Questão de publicação. Depois que você publica, com as licenças tudo certinho, a gente precisa de um aplicativo para que ele rode como se fosse um embarcado, é isso? Ou você acessa direto após a publicação? Assim que você publica, a gente consegue acessar pelo aplicativo do Power Apps ou pelo Certo. site, né? Então aqui a gente fez a gente acessou ela direto pelo site, então você entra no seu ambiente, no Office 365. Tá, mas esse ambiente, no seu caso, como está no Make, você está no ambiente de desenvolvimento, né? A publicação deve ficar no site institucional, né? No caso desse daqui, eu estava desenvolvendo no estúdio Power Apps. Esse daqui, eu já não estou mais. Eu estou aqui na página inicial, com o meu usuário, os aplicativos que eu tenho acesso. Então, aqui já é todos os aplicativos. Então, essa visualização, igual o Roxo comentou, também vai ser espelhada no celular. Então, se você estiver acessando pelo celular, você vai ter exatamente isso. Você vai ter os aplicativos que você tem acesso. Se você não tiver permissão, não vai aparecer para você. Se você tiver, vai aparecer. E aí, depois você vai ter essa experiência aqui. Você entra direto para cá. E aí é assim, ó, se você acessar a Store do teu celular, você vai procurar aí, seja ele um Apple, seja ele um Android, não interessa. Na loja dele você encontra o app do Power Apps. E ele é o visualizador. Então qualquer coisa que for compartilhada com você é através desse app no celular que você consome. Então, entendi. Exatamente. Na verdade, ele capsula a aplicação dentro do aplicativo do Power Apps, né? É isso. Isso, é mais fácil você ter todas as aplicações dentro de um aplicativo total do que você ficar baixando cada aplicativo que você for tendo direito. Então, você vai ficar cada vez com um monte de aplicativo, né? Então, vai ficar tudo guardado ali, como se fosse uma biblioteca, né? E aí vem para cá. Ele existe alguma... Na verdade, como ele é um aplicativo cápsula, ele já deve estar fazendo o single sign-on, né? Entra tudo por lá. Sim. Tá, exatamente. E aí... Só explicando a pergunta lá do colega,
A certificação digital é com certificado digital, não assinatura digital. Se pode colocar usando um certificado digital instalado no app, entendeu? Não é assinatura digital exatamente. Ah, entendi. Você consegue fazer o uso do Power Automate junto com esse aplicativo. Então, antes de você enviar, você faz o request de uma aplicação. Né? Dentro do Power Automate, você vai ter ali o conector de assinatura digital e não a assinatura aqui, igual eu demonstrei. E aí você consegue fazer exatamente isso. Né? Você faz a junção dos dois. E aí eu acho que a última que tem no chat, mesmo a derradeira, é se tem alguma limitação de encadeamento dos if. Então, quantos if você consegue pôr numa fórmula aí, Gustavo? Não tem limite, você sabe? Olha, de cabeça eu não sei qual é o limite, mas provavelmente isso já está descrito dentro do Power Apps nos limites. Não sei qual, mas dentro das funções, assim como você vai ter todas elas, igual eu falei, do collect, clear collect, if, else, todas essas funções elas estão descritas no docs do Power Apps e lá você vai ter no final o throttle limit. Então você vai ter ali escrito quanto que vai ter. Mas eu acredito que sejam muitas e que você provavelmente não vai alcançar elas. Se você estiver chegando no limite delas, você tem uma opção melhor de fazer esse código. Então eu acho que é isso. Obrigado a todos pela participação. Obrigado pela dedicação dessa 1h22 que a gente passou aqui. Estouramos um pouquinho o tempo, mas saio satisfeito com o que a gente viu, com a participação de vocês. E, de novo, qualquer dúvida que vocês tiverem, fica super à vontade para nos acionar ali por e-mail. E desejamos a vocês aí um excelente dia, um excelente restinho de semana. E é isso. Obrigado. Qualquer dúvida é só procurar a gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção, pelos feedbacks, pelas perguntas. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia.